Para mim, o Eneagrama ele é um caminho, um mapa muito preciso, muito cirúrgico, de volta para nós mesmos. Tá? Ele é um caminho de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência, de desenvolvimento espiritual. Né? Você identificar o seu traço de personalidade, conhecer como você funciona, os seus padrões mentais, emocionais e comportamentais, é a porta de entrada, é onde você começa a descobrir o que sou eu e o que não sou eu. Quem aqui já fez algo do tipo, eu vou parar de fazer uma coisa e quando você vê, você está lá fazendo isso de novo? Ou quem aqui já falou assim, eu não aguento mais isso que está acontecendo comigo e quando você vê, você está de novo inserido numa situação que está acontecendo isso de novo. Se você ficar tentando mudar o comportamento, você vai se frustrar, vai ser muito difícil, é muito esforço que você precisa fazer para conseguir mudar um comportamento sem ter a compreensão do porquê que eu tenho esse comportamento. A lei do 1 é a lei que fala que nós estamos inseridos dentro de um todo, nós fazemos parte desse todo e tudo faz parte de nós. Aí a gente tem a lei do 3, onde são as 3 energias que constituem tudo que existe no mundo, inclusive eu mesma. Então eu tenho meu lado luz, eu tenho meu lado sombra e eu tenho meu lado que equilibra isso tudo. E a lei do 7, que é a lei da evolução, é aquela lei que vai falar assim, eu não preciso ficar estática do jeito que eu estou, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso me tornar um ser humano melhor. O Eneagrama ele traz muito essa parte da sombra, do reflexo, do que eu estou enxergando no outro e que faz parte de mim. Como que uma pessoa ela vai conseguir identificar o traço de personalidade dela? Através daquilo que motiva ela a ser da forma como ela é. Porque nós habitamos nos 9 tipos de personalidade. Nós temos um pouco de cada. Nós habitamos nos 9. Temos um pouquinho de cada um deles. A lei do 1. Estamos em todos. No entanto, tem um deles que é o meu tipo central. É onde eu estou mais fixado, onde eu estou ali preso. Preso em quê? Em condicionamento. Olha você aí de novo, muito obrigado pelo seu play no nosso reencontro aqui no Agora é Você Podcast. Você já sabe, o único podcast do Universo Podcast que só fala de você. Aqui a atração é você, tá legal? Agora me pergunta assim, eu te pergunto, você acha que, como é que você imagina que as pessoas te veem? As pessoas te veem como você é? Hã? Ou na verdade as pessoas nunca te veem como de fato você é? Sobre esse lado de quem é você e do seu universo, nós vamos falar hoje do Eneagrama. Esse assunto é espetacular. É um assunto novo para mim, que conheço bastante dessa parte de física quântica, energia, mas é um assunto novo. E eu li a respeito antes de trazer minha convidada, eu tenho certeza que vai ser fascinante para você também. Fique até o fim, dê seu like, olha, é um assunto espetacular e quem vai te contactar aqui com a gente é ela que é mentora em reinvenção pessoal. Isso é uma coisa muito bacana e profissional também. Ela tem formação master em Eneagrama, é treinadora também, escritora especialista em Eneagrama, fundadora da Escola Brasileira de Eneagrama, tá legal? Tenho certeza que você vai querer fazer esse curso, presta atenção hoje, tá? E ela é master em PNL, Programação Neurolinguística, entre outras especialidades, e pós-graduada em Neuropsicologia. Isso é muito bom. Bem-vinda, minha querida Cecília Correia. Tadã! Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui. Quando eu recebi o seu convite, eu fiquei muito, muito feliz, porque ressoa muito com o meu trabalho, a proposta desse podcast. Que bacana. Eu agradeço aqui publicamente o meu amigo de muitos anos, o Gilberto, né? O Gilberto e a esposa dele, que foi através do contato com ele que eu pude trazer aqui a Cecília até vocês. Então vamos começar pelo começo.
Cecília, o que é exatamente o Enneagrama e para o que ela serve? Vamos lá. Se você der um Google, vamos lá, né? Você der um Google aí e procurar saber o que é Enneagrama, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar algo do tipo, o Enneagrama é uma ferramenta de análise de personalidade que vai te trazer aí 9 padrões de personalidade com os seus respectivos padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. No entanto, eu que sou assim uma estudiosa de Enneagrama já faz 15 anos, tenho escola de Enneagrama, acredito muito nesse conhecimento. Para mim, o Enneagrama ele é muito mais do que isso. Falar que o Enneagrama é uma ferramenta de análise de personalidade é você querer colocar o universo numa caixa de sapato. Para mim, o Enneagrama ele é um caminho, um mapa muito preciso, muito cirúrgico, de volta para nós mesmos. Tá? Ele é um caminho de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência, de desenvolvimento espiritual. Então, o Enneagrama, ele nos traz muitas vertentes, não só apenas a análise da personalidade. Quando a gente começa a estudar e aprofundar nessa sabedoria que é milenar, ela existe há mais de 4.500 anos, a gente vai entendendo que a proposta dele vai muito além da personalidade. Óbvio que a personalidade acaba sendo a porta de entrada, né? Você identificar o seu traço de personalidade, conhecer como você funciona, os seus padrões mentais, emocionais e comportamentais, é a porta de entrada, é onde você começa a descobrir o que sou eu e o que não sou eu, entendeu? Mas não paramos por aí. O Enneagrama ele tem muito mais para oferecer e tenho certeza que a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Muito bom. E assim, na prática, se você puder sintetizar, você diria, para que ele serve? Quais são os benefícios do Enneagrama? Então vamos lá. O Enneagrama ele ressoa com toda e qualquer ferramenta, metodologia, técnica, conhecimento que envolva o desenvolvimento de pessoas, tá? Então, o Enneagrama, ele serve para muitas coisas. Ele, na prática, ele pode ser usado para você se desenvolver como ser humano. Então, o seu processo de autoconhecimento, para você liberar crenças limitantes, liberar blocos emocionais, liberar traumas, curar processos da sua infância, que às vezes você ainda está ali sem saber exatamente como que você faz para se libertar de algumas situações que você viveu na sua infância. Então, todo esse processo que envolve o autoconhecimento em si, o Enneagrama ele é fantástico. Só que o Enneagrama ele também tem outras aplicações. Então, a gente pode usar o Enneagrama, por exemplo, dentro de empresas, para fazer gestão de pessoas, para melhorar a performance das pessoas, para fazer um recrutamento mais consciente, para fazer uma alocação das pessoas de uma forma mais produtiva dentro das vagas. Então, o Enneagrama ele também pode ser usado nesse aspecto. Tá? Então, quando a gente fala de análises de personalidade, ele também tem essa função. Tá, mas por exemplo assim, ó, atenção você aí do outro lado, daqui a pouco você vai saber como contatar a minha querida amiga Cecília aqui, tá bom? Mas por exemplo, a pessoa que está nos assistindo aqui, tá? Se submete a esse conhecimento do Enneagrama, tal, ele estuda a personalidade, não é isso? Também. Tá, então, de que forma isso pode contribuir com a pessoa ali no relacionamento pessoal? Muito bom. Ou no relacionamento profissional, afetivo e, sobretudo, no relacionamento consigo mesmo? Tá, então vamos lá. Quem aqui já fez algo do tipo, eu vou parar de fazer uma coisa e quando você vê, você tá lá fazendo isso de novo? Ou quem aqui já falou assim, eu não aguento mais isso que tá acontecendo comigo e quando você vê, você tá de novo inserido numa situação que tá acontecendo isso de novo. Então, tudo aquilo que remete padrão, repetição, seja de comportamentos, de pensamentos e de situações que acontecem na sua vida e que você já não aguenta mais, você quer parar, não aguento mais ser assim, não consigo mudar o meu jeito, ou então tem alguma coisa em mim que eu falo que eu nunca mais vou fazer, mas quando eu vejo eu estou fazendo. Ou então tem certas situações na minha vida que eu não quero mais que aconteçam, o Enneagrama ele vai te ajudar a resolver isso. Isso de uma forma muito prática, porque você vai ter um entendimento do porquê isso acontece com você. Imagine o seguinte, às vezes a gente quer mudar uma atitude nossa, um comportamento. Eu não quero mais comer o tanto que eu como, ou então eu não quero mais gritar, eu não quero mais brigar, eu não quero estressar, não quero mais ficar estressado, eu não quero mais ter ansiedade, eu não quero mais ser tão ansioso. Só que quando a gente fica focado muito no comportamento, naquilo que está acontecendo, é como se fosse uma linha de produção. A gente está olhando para o produto final já produzido. Tá. E aí a gente fica dedicando tempo, energia em tentando mudar um produto final,
Sendo que a gente precisa olhar para a cadeia produtiva que gerou esse comportamento, essa situação. Então, o que o Enneagrama ele vai te trazer? Esse mapa de tudo que acontece antes do comportamento em si. O comportamento é a parte mais externalizada. Mas se você ficar tentando mudar o comportamento, você vai se frustrar. Vai ser muito difícil. É muito esforço que você precisa fazer para conseguir mudar um comportamento sem ter a compreensão do porquê que eu tenho esse comportamento. Uhum. Por que eu penso dessa forma? Por que quando eu sinto as coisas com tanta intensidade? Ou por que às vezes eu sou tão tímido? Por que às vezes eu sou tão disperso? Por que às vezes eu sou tão bravo? Por que eu sou tão controlador? Por que eu sou tão inseguro? Por que eu sou tão reclamão? Então, essas respostas o Enneagrama traz. Mas o Enneagrama, ele se baseia no quê? Por exemplo, você pega a numerologia e ela traça lá vários paralelos com seu dia de nascimento, seu nome, etc. Tal. Você pega a astrologia, ela utiliza esses mesmos valores e mais a hora de nascimento, o lugar de nascimento e tal. Então, assim, qual é o fundamento? Ela se baseia no quê? É um então, cálculo? O Enneagrama ele é pautado em 3 leis universais, tá? Então, todo o estudo do Enneagrama tem fundamentação em 3 leis, que é a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. A lei do 1 é a lei que fala que nós estamos inseridos dentro de um todo, nós fazemos parte desse todo e tudo faz parte de nós. Okay. Então, assim, muitas vezes aquele comportamento que eu vejo em você e que eu não gosto em mim, que eu não gosto em você, reflete algo em mim, entendeu? Então, às vezes, o Enneagrama, ele traz muito essa parte da sombra, do reflexo, do que eu estou enxergando no outro e que faz parte de mim. Aí a gente tem a lei do 3, onde são as 3 energias que constituem tudo que existe no mundo, inclusive eu mesma. Então, eu tenho meu lado luz, eu tenho meu lado sombra e eu tenho meu lado que equilibra isso tudo. Então, essas 3 energias que habitam dentro de mim. E a lei do 7, que é a lei da evolução. É aquela lei que vai falar assim, eu não preciso ficar estática do jeito que eu tô. Eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso me tornar um ser humano melhor. Então, essa é a base do Enneagrama. Como que uma pessoa ela vai conseguir identificar o traço de personalidade dela? Através daquilo que motiva ela a ser da forma como ela é. Então, o Enneagrama, inclusive eu falo, não façam teste de Enneagrama. Não comecem por aí. É um desserviço que você está fazendo ao tentar fazer um teste de Enneagrama, porque ele não vai te trazer a resposta sobre o seu tipo. É perigoso você até ficar mais confuso, porque ele vai te trazer 3 respostas ou até 9 respostas. Porque nós habitamos nos 9 tipos de personalidade. Nós temos um pouco de cada. Atenção, vamos pontuar aqui, isso aqui é importante. Quer dizer que todo mundo tem uma personalidade que está entre essas 9. Existem 9 tipos de personalidade. 9 tipos. Você também aí, viu, Zebedeu da Zebedeia? Então presta atenção, pode falar. Inclusive, se depois puder colocar a figura do Enneagrama, já a gente vai colocar até a mandala aí também, isso, né? Então são 9 tipos, nós habitamos nos 9. Temos um pouquinho de cada um deles. A lei do 1, estamos em todos. No entanto, tem um deles que é o meu tipo central. É onde eu estou mais fixado, onde eu estou ali preso. Preso em quê? Em condicionamentos. Preso em padrões de pensamentos, sentimentos. Que você se identifica com ela, ok? Na verdade foi aquele que você vestiu para se proteger de alguma coisa quando você era criança. Tá. Vamos recapitular. A nossa formação da personalidade acontece dos 0 aos 7 anos de idade. Então, essa forma como a gente se expressa no mundo hoje foi construída lá na nossa infância. Então, o que aconteceu conosco, mas principalmente como nós, dentro de uma visão extremamente infantilizada da vida, porque até 7 anos de idade a gente não tem nem o nosso cognitivo totalmente formado. Tá. O que acontece? A gente formou a nossa personalidade. Sim. Entendeu? Nesse momento que a gente formou a nossa personalidade, a gente começa a se moldar ao mundo, de acordo com aquilo que disseram pra gente, que pode, que não pode, que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim. A gente vai se moldando. E essa personalidade, ela vai se cristalizando. Até os 7 anos. A partir dali, a gente só vai maturando isso. Isso vai se tornando cada vez mais forte dentro de nós. E óbvio que a gente vai crescendo e a gente vai se identificando com isso. Mas isso não significa que seja a nossa identidade. Porque a nossa identidade, ela precede a nossa personalidade. Tanto que
a principal razão de você descobrir qual é a sua personalidade é para você fazer o caminho de volta para a sua identidade, para a sua essência, para quem você é de verdade. O que sou eu sem toda essa capa de moldada em torno daquilo que foi feito comigo, em torno daquilo que eu percebi que eu podia ou não podia fazer. Então, na verdade, quando a gente fala, é a que você mais se identificou, não é a que você mais se identificou, foi aquela personalidade que mais te protegeu. Foi uma das 9. Então, é para ela que você sempre volta, por mais que você transite em todas. E é justamente isso que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai começar o processo com o Enneagrama, é de não achar que você... o meu tipo de personalidade é igual signo, por exemplo. Aí eu sou de aquário. Quando quem estuda astrologia um pouco mais profundo, também sabe que você ser de aquário não diz muito não, porque tem que saber ascendente, lua, tem um monte de coisa que interfere na sua forma de se expressar e naquilo tudo que está acontecendo com você. O Enneagrama é igual. Então, você descobrir o seu tipo, ele é o começo do mapa. Mas, a partir desse mapa, você vai ter um trânsito entre todos os outros tipos. E a sua evolução depende disso. Tá. Quando a gente fala do caminho de desenvolvimento com o Enneagrama, é justamente você se desidentificar dessa personalidade. Quer dizer, é certo dizer, então, que o Enneagrama, ele busca resgatar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira personalidade. A sua verdadeira identidade, que vem antes da personalidade. Então, quando a gente fala da nossa essência, o que é a nossa essência? É quem nós somos antes de tudo que aconteceu com a gente, desde que a gente veio para esse mundo. Então, é aí que eu queria chegar. Então, quer dizer, quando você fala na sua verdadeira essência, né? Na sua parte mais íntima, mais pura, então é a parte que você traz de vida anterior? Pode ser. Tem essa ligação? Tem. Dentro da escola, eu costumo ser mais ampla nesse sentido para não ferir crenças de ninguém, tá? Porque o Enneagrama, como eu disse, ele ressoa com qualquer vertente, tá? No entanto, para as pessoas que acreditam em vidas passadas, sim, você já está trazendo coisas da sua vida passada para essa vida que precisam ser trabalhadas. Então, quando você fixa num ponto dentro da mandala do Enneagrama e você se fixou ali dentro daquela personalidade, com certeza, os desafios daquela personalidade estão ligados ao que você trouxe de outras vidas para trabalhar nessa vida. Tá, entendi. Agora sim, vamos lá. Vamos supor que aquela pessoa maravilhosa que está do outro lado lá nos assistindo, ela foi te procurar para fazer o Enneagrama. Qual é o primeiro passo? Como a pessoa senta aqui no meu lugar? Como é que é esse esquema? Não faça o teste. Tá. Não, tudo bem, mas como é que é o processo? Deixa eu explicar para você por que não fazer o teste. Porque é uma coisa que as pessoas costumam e gostam, né? De procurar na internet. E, de fato, tem muito teste de Enneagrama na internet, tá? E o que acontece? Lembra que eu falei da cadeia produtiva? Sim. O teste, ele vai estar analisando comportamento. E aí, corre o risco da pessoa não olhar para onde, de fato, ela precisa olhar. O que vai realmente validar o traço da personalidade daquela pessoa, o tipo dela, não é o comportamento. É a motivação. E cada um dos 9 tipos tem uma motivação específica. Ah, que legal isso. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, ela vai ler um material sobre Enneagrama, assistir uma aula sobre Enneagrama, participar de um processo, de alguma vivência, de algum processo de enneagramação, e ali ela vai ser conduzida para acessar essa motivação. Tá. Que geralmente, para quem nunca fez nenhum processo, é inconsciente, ela não tem consciência dessa motivação. Não é algo que você fala assim, eu sou muito motivado. Não é dessa motivação. A gente está falando de uma motivação muito profunda que vem lá dessa criança que eu contei para você, lá da formação da nossa personalidade. Tá. Então, acessar isso
preciso mais do que você preencher um teste. Você vai ter que, inevitavelmente, passar por algum processo. Tá, mas a pessoa vai lá... Como é que é? Como é que é? Eu queria que você falasse assim, o que que é? A pessoa faz uma sessão desse tipo de análise com você? Ou é uma sessão de várias horas? São várias sessões? Para a pessoa ter uma noção disso. Na minha escola, o que que eu recomendo? Faz o curso. Entendeu? A gente ofereço lá na escola um curso que leva do básico até o avançado de Enneagrama. Tá. E ele vai te dar todos os caminhos, todos os recursos para você conseguir fazer a identificação do seu tipo de personalidade. Tá. E não só isso, como também o que que eu faço depois disso. Porque, tá bom, descobri que eu sou o tipo tal, e aí o que que eu faço com isso? Então, o melhor caminho é você fazer um curso. Tá. Faz o curso. Se mesmo você fazendo o curso, vamos supor, eu não consegui identificar o meu tipo, tô com dúvida entre um e outro, aí eu recomendo você fazer, de repente, uma sessão de validação do seu tipo com um profissional competente. Tá. Entendeu? Mas assim, ó, por exemplo, pessoa que está ali, faz o curso com você, passa pelo Enneagrama, tá bacana, mas assim, o que que isso muda nela, efetivamente? A maneira de ver o mundo, a maneira de aceitar o mundo, Então, de assimilar uma crítica, de render melhor, não sei, assim, entende? Vamos lá. O que eu vou dividir essa pergunta sua em 3 partes. Vamos lá. Eu comigo mesmo, eu com os outros e eu com o que eu faço. Ótimo. Pode ser? Claro. Que são as 3 grandes esferas, né? Da nossa existência. Então, o que que muda para a pessoa em relação a ela mesma? Primeiro, mais aceitação de si, que ela vai se conhecer melhor, ela vai entender muito mais alguns aspectos dela que ela nega ou então que ela não conseguia lidar muito bem. Tá. O que mais que vai mudar para essa pessoa? Ela vai se tornar uma pessoa menos ansiosa, mais centrada, mais focada, vai ter mais inteligência emocional, vai saber lidar melhor com as situações da vida. Ela não vai mais ser pega pelos desejos do ego. O que são os desejos do ego? Controle, segurança e reconhecimento. Tá. Então, se você pensar, as nossas grandes dores existenciais estão vinculadas a uma desses 3 desejos, que é o desejo de ter controle, que geralmente é sobre coisas que a gente não tem controle, o desejo de ter segurança, sendo que, como diria Padre Quevedo, isso não existe. Isto não existe segurança, mas o Enneagrama é que está comprovado, isto é pura ciência. E reconhecimento, né? A gente quer aplausos, né? A gente quer que os outros digam o quanto que a gente é maravilhoso. E quando não vem esse reconhecimento, a gente sofre. Então, você não vai mais sofrer por causa disso, porque você vai se desprender desses desejos do ego. Então, você vai ter muito mais inteligência emocional, você vai começar a fazer escolhas mais conscientes na sua vida, tomar decisões mais assertivas. Então, muitas coisas em relação a você, nesse sentido, vão melhorar demais. Com certeza vai tomar menos remédio, vai ter menos conflitos, porque você vai se conhecer melhor e vai se desprender dessas necessidades do ego. Em relação às outras pessoas, as pessoas com quem eu me relaciono, o Enneagrama, ele parte do princípio que todas, sem exceção, inclusive nós aqui, todas as pessoas que se conectam com você, elas estão te ensinando algo e aprendendo algo com você. É uma troca, né? É uma troca. Ok. Tudo bem? Então, você vai começar a utilizar as suas relações com mais sabedoria, de forma mais pedagógica, vamos dizer assim. E eu chamo isso de se harmonizar com as suas relações. Isso não quer dizer que você vai sair abraçado com todo mundo. Sim, claro. Okay. Entendeu? Mas sim, você, internamente, com as suas relações, você vai conseguir se harmonizar mais. Então, você sim vai estabelecer melhores relacionamentos. Você vai aprimorar a sua comunicação. Você vai começar a se comunicar melhor com as outras pessoas. Por quê? Do mesmo caminho que você faz para reconhecer a você, você começa a reconhecer os demais. Tá. Do mesmo jeito que você aprende mais sobre você, você aprende mais sobre os outros. É na mesmo momento. Eu não preciso fazer um outro curso de Enneagrama para aprender a fazer a leitura das pessoas com quem eu convivo. É na mesma, é junto. Você vai aprendendo sobre você. Quanto mais eu sei sobre mim, mais eu sei sobre os outros. Entendeu? Então, isso faz com que a gente melhore muito as nossas relações. E eu, em relação ao que eu faço,
Em relação ao que eu faço, pode ser profissionalmente ou não, mas aquilo que eu entrego para o mundo, o meu servir, o que eu vim fazer aqui? Eu vim só pagar boleto, né? Então, a gente tem um propósito, a gente tem uma razão da nossa existência, nós temos dons e talentos muito puros, muito genuínos, que muitas vezes foram anulados lá na nossa infância. Foi dito pra gente que não podia, que era errado, você não pode ser assim. E a gente tem esse resgate desses talentos mais puros, mais genuínos, que fazem parte da nossa essência, e você pode transbordar isso para o mundo. Então, você sai daquela, vamos dizer assim, daquela matrix, né? Do eu tenho que estudar, ter um trabalho, pagar as contas e me aposentar. Não, aí você vai ter a oportunidade de, nesse processo, começar a entregar para o mundo algo mais valioso, porque é mais genuíno, primeiramente, em relação a você, e, obviamente, você começa a entregar isso para o mundo. Por falar em entregar para o mundo, eu quero entregar para você, minha querida Cecília Correia, quero entregar para você também que está assistindo, para as pessoas que você quer bem, quero entregar essa dica aqui, presta atenção, tá? Eu vou falar para você da Golden Prime, tá? Olha, eu só não te servi porque você chegou aqui e já tinha acabado, que é coisa muito boa, olha aí. Olha, passa uma vontade com isso aqui, gente, Olha aí, ó, são amendoins confeitados, amendoim japonês, amendoim caramelado, tem castanha do Pará, castanha de caju, tem os mix que você está vendo aí, tem os desidratados de banana, de tudo que você pode imaginar, tá legal? E tâmara. E é o seguinte, é tudo feito eletronicamente, torrado eletronicamente, não tem gordura essa coisa toda, e a gente quer comer 2, 3 saquinhos, esse é o problema. Mas é maravilhoso, tá legal? Para sua festa, para os seus convidados, para sua empresa, anota aí, @Golden Prime Oficial no Instagram, tá bom? Ou então você liga para esse telefone que está aqui embaixo de mim, tá? Você liga no WhatsApp, que é 11 916 781 201 e fala com a Joyce, tá? Depois, se você não aguentar ficar nenhum dia mais sem comer, você se vira lá com a Joyce. Eu volto aqui com a minha querida Cecília Correia, que o assunto é Eneagrama e é a revelação da sua essência, da sua personalidade, antes das crenças limitantes, antes dos conceitos educativos e sociais. Vamos lá. Eu vou pedir para a produção aí localizar, ver se eu localizar aquele diagrama, aquele gráfico, parece uma mandala. Uma mandala. Tá aí, ó. É uma mandala, né? O nome é Mandala do Eneagrama. Tá. Pode colocar em primeiro plano aí, isso, mantém um pouquinho assim. Pode falar, Cecília. Então vamos lá. O que é essa mandala? Esse é o mapa, tá? Aqui a gente tem todo o estudo do Eneagrama. Tá bom. E quem faz, por exemplo, meu curso completo, sabe ler essa mandala aqui de forma completa. Mas vamos aqui para quem está começando. Primeira vez está vendo Eneagrama na vida, tá? Tá. Então, nós temos 9 tipos de personalidades, cada um dentro desses 9 pontos. Perceba que entre eles tem flechas, né? Que estão ligando uns aos outros. Essas flechas, elas estão aí não por motivo aleatório, mas sim por causa das conexões entre cada um dos pontos. Lembra que eu falei? Nós navegamos nos 9 pontos. Só que a gente não navega de forma aleatória. Existe uma lógica matemática, inclusive, que faz com que a gente percorra entre cada ponto do Eneagrama. Depois eu posso até colocar um aqui para você entender melhor como que funciona essa dinâmica. Essa mandala traz as 3 leis universais que eu te falei. Então, tem um círculo que representa a lei do 1, o triângulo que representa a lei do 3, e tá vendo essas outras flechas que conectam os pontos 1, 2, 4, 5, 7, 8? Pode pôr em primeiro plano aí, Patrícia, Letícia, por favor. Essas outras flechas, elas formam uma figura geométrica de 6 pontas que se chama hexade, que representa a lei do 7. Mas 6 pontos, lei do 7? Porque a evolução ela acontece no 7º ponto. Então, a gente percorre 6. Sempre o 7, né? O sagrado 7, né? E tudo isso tem. A geometria sagrada faz parte do Eneagrama também. Né? Então, essa mandala, ela é onde a gente centraliza toda a parte de estruturação do conteúdo. Então, por exemplo, uma pessoa que é um tipo 2, tá vendo ali o tipo 2? Tá, o 2. Ali o tipo 2 do Eneagrama são aquelas pessoas mais generosas,
mais ajudadoras, pessoas que estão sempre dispostas a estar ali colaborando com a vida das outras pessoas. Elas têm uma forte tendência de se deixarem de lado para fazer as coisas para as outras pessoas. Elas têm uma busca muito grande por reconhecimento, mas também reciprocidade. Então, elas entregam, elas ajudam, mas elas também querem receber de volta. Quando elas não recebem de volta, elas se sentem frustradas, elas ficam magoadas, ficam chateadas, às vezes elas ficam até irritadas. São pessoas muito orgulhosas, tanto que o vício emocional que está presente no ponto 2 do Enneagrama é o orgulho. Então, são pessoas orgulhosas no sentido, não pedem ajuda, não gostam de demonstrar fraqueza, não gostam de dizer que estão precisando de alguma coisa. Elas até transparecem sempre que está tudo muito bem, obrigado. São aquelas pessoas que saem do mercado carregando 10 sacolas, mas não conseguem pedir para alguém carregar uma sacola para ajudar. E chega em casa e reclama que ninguém ajudou, sabe? Mais ou menos assim. Tem muitas. Aí essa pessoa, por exemplo, quando ela está num nível de estresse muito grande, quando toda essa estratégia do ego de receber reconhecimento e reciprocidade, ajudando todo mundo e sendo muito generosa, não dá certo, ela fica o quê? Ela fica irritada. Ela fica muito irritada. E aí ela vai para onde? A flecha lá. Ela vai lá pro 8. E o que vai acontecer com essa pessoa fofa? Ela vai se tornar o cão. Ela vai ficar brava, irritada, vai dar baiana, vai xingar. Coloca mais um pouquinho, Letícia, por gentileza, em primeiro plano essa mandala, para o pessoal entender melhor. Então, veja que sai ali do 2 e vai para o 8. Quer dizer, quando a estratégia do ego não dá certo. Não dá certo, ela foge pro 8, que ela é lançada, tanto que a gente chama de movimento de flecha. Tá vendo que é uma flechinha? Tá, okay. Energeticamente, ela é lançada para esse ponto. E lá ela assume comportamentos daquele outro traço de personalidade que é o 8. E que é? O 8 são aquelas pessoas mais intransigentes, mais exigentes, mais bravas, mais boca dura, pessoas que não dão muita conversa para as outras pessoas, não seguem muitos scripts, são meio transgressores, são aquelas pessoas que são mais donos de si, são aquelas pessoas que são mais empoderadas, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm bem delimitado, né? Tá. Não invadam meu espaço. Então, esse tipo 2, que era extremamente solícito, de repente, ele se torna o quê? Uma pessoa mais intransigente, mais brava, mais exigente, mais mandona, vamos dizer assim. É porque ela está num ponto de estresse dela lá no 8. Aí eu te pergunto o seguinte, tem gente que usa esse desenho tatuado. É só pelo prazer de usar ou tem alguma função a pessoa portar aqui isso aí? se a gente sair do campo de traços de personalidade e a gente entrar na vertente energética do Enneagrama, aqui tem um grande símbolo de energia. Aqui é um símbolo quase que, se a gente pensar, de magia. Porque aqui tem 3 leis universais sendo regidas. Aqui é uma geometria sagrada. Então, mas é uma geometria sagrada, mas o fato da pessoa tatuar isso, ela está trazendo para ela as 3 leis. Ela está trazendo o todo, que é o círculo. Ela está trazendo a trindade, tá. O positivo, o negativo e o equilíbrio, Pai, Filho, Espírito Santo, o mais, o menos, o masculino, o feminino e o neutro. E ela está trazendo a hexade, que é esse sentido de evolução, de crescimento, de expansão. Então, ela está trazendo uma simbologia muito poderosa para a vida dela. Que legal. Ó, um minutinho aí. Aí você deve estar pensando assim, peraí, só falou do 2, deu uma pincelada no 8. Né? Então é o seguinte, eu vou pedir, se é possível, você dar uma rápida passada por todos. Que seja o suficiente para quem está nos assistindo ali identificar qual é a sua personalidade, tá bom? Bora, eu sei que cada uma é muito vasta, mas como a gente tem bastante coisa para conversar, vou te pedir para você sintetizar. Sem problemas, a gente faz assim. Então vamos lá. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dividir essa mandala em 3 partes para a gente começar pelos centros de inteligência, tá? Então, a gente tem 3 centros de inteligências regentes aqui. O motor, que são as pessoas mais viscerais, pragmáticas, práticas, pé no chão. Os emocionais, que são pessoas mais sensíveis, mais emotivas. E os mentais, que são aquelas pessoas mais analíticas. Tá. Os motores são o tipo 8, 9 e 1, lá no topo da pirâmide, no topo da mandala. Vou começar com eles porque eles têm algumas particularidades, fica mais fácil para as pessoas irem se identificando.
Tá. O 8, como eu já falei, ele traz com ele o arquétipo do poderoso. São pessoas mais intransigentes, pessoas que têm uma necessidade de se mostrarem fortes. São pessoas que gostam de estar no comando, são pessoas que gostam de mandar e não aceitam muito serem comandadas. Isso então, é personalidade 8. É personalidade 8. Tá. São aquelas pessoas que elas têm uma frase muito pragmática delas. Eu não preciso que você goste de mim, mas você tem que me respeitar. Isso é 8, tá? Então, são aquelas pessoas que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque eles também são um pouco transgressores, entendeu? Até mesmo para eles poderem se colocar numa posição superior aos demais, tá? São pessoas muito intransigentes. Aí, essas pessoas 8, 9 e 1, elas têm uma necessidade de estarem no controle da situação. Então, para elas querem estar controlando o que está acontecendo. E como que o 8 controla? Através do poder, através do comando, tudo bem? Tá. Aí a gente tem o 9, que é um outro controlador, que ele traz o arquétipo do pacificador. É meio que o oposto do 8. O 8 é o poderoso, o 9 é o pacificador. É aquela pessoa mediadora, aquela pessoa que vai tentar mitigar conflitos, aquela pessoa que vai acabar absorvendo para ela muitas coisas para não gerar problemas para outras pessoas. Pessoas que assumem mais responsabilidade do que às vezes dão conta de cumprir, e aí elas se sentem muito sobrecarregadas, mas elas não falam que estão sobrecarregadas, porque se elas falarem, elas podem causar conflitos. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade imensa de regular ambientes. Então, aquelas pessoas que dificilmente elas vão causar atritos com outras pessoas. Pessoas muito harmonizadoras. Mas também são controladoras. E diferente do 8 que controla com a força, com o poder, como que o 9 controla? Deixa que eu faço. Entendeu? Deixa que eu cuido. Deixa comigo. Então, quando ele faz esse movimento de tirar do outro e trazer para ele, é uma forma de controle. Porque na cabeça dele, se tiver na minha mão, se eu estiver fazendo, tá sob controle. Entendeu? E é essa a motivação dele. Tá. E o que ele quer? Pacificar, tá? Tanto que ele traz o arquétipo do pacificador. Nós temos o 1, que também é um controlador, e ele traz o arquétipo do perfeccionista. Gilberto, que seu amigo, meu amigo, tipo 1 do Enneagrama. Se eu estiver assistindo, o que acontece? O tipo 1 é aquela pessoa ou tá certo ou tá errado. Não tem muito meio termo, não. Se não for para fazer certo, então, por favor, não faça. É aquela pessoa que toda cheia de sistemas, sabe? Regrinhas, né? Sim. Pode isso, não pode aquilo, isso é, isso não é. Isso é o tipo 1, né? É o tipo 1. Então, o tipo 1, ele se torna pessoas muito exigentes? Com certeza. Mas por que ele tem muita liberdade de exigir do outro? Porque ele exige de si mesmo. Ele busca ser, em primeiro plano, uma pessoa muito correta. Então, já que eu me esforço para fazer as coisas certas, já que eu me esforço para ser correto, então por que você não? Entendeu? Só que essa necessidade de colocar regras e de ditar, né, o que é certo e o que é errado, vem também de uma necessidade do quê? De controle. Tudo bem? Matamos os viscerais. Agora vamos para os emocionais, que são o 2, o 3 e o 4. Os emocionais, eles já não querem controlar nada. O que eles querem? Reconhecimento. Eles querem aplausos. Eles querem obrigado. Eles querem abraço. Eles querem, nossa, gostei, gosto de você. Sabe aquelas coisas assim? Então, o 2, como que é o emocional 2? É aquele que eu já falei, é generoso, bondoso, solícito. Ele quer reciprocidade. Então, ele faz porque ele quer receber algo em troca, tudo bem? Então, o reconhecimento para o 2 vem como? Como que o 2 sente esse reconhecimento? Quando tem reciprocidade. Tudo bem? Aí a gente vai para o 3. O 3, ele também quer reconhecimento, mas quando que o reconhecimento chega para ele? Quando ele se sente valorizado. Esse é o que mais quer aplauso. O 3, ele carrega com ele o arquétipo do produtivo ou do bem-sucedido. Então, são aquelas pessoas que colocam sempre o resultado a ser obtido em primeiro plano. Então,
eles se tornam meio que os workaholics. Tá. Eu preciso produzir, eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso ter para que me valorizem. Tudo bem? Então, é a busca do valor pessoal são as pessoas tipo 3. E a gente costuma falar que é a qualquer custo, porque é nesse sentido. Às vezes é o custo da própria saúde, o custo da família, porque ele não mede esforços para obter os resultados que ele deseja. Ok. E a gente tem o último emocional, que é o 4, que são aqueles que traz o arquétipo do profundo. São aquelas pessoas mais sensíveis, aquelas pessoas muito criativas, mas também muito melancólicas. Tá. Aquelas pessoas que chegam a ter uma visão até meio pessimista do mundo. Tá todo mundo falando, olha que legal, não sei o quê. Aí vem o tipo 4 e fala assim, mas eu acho que não era bem assim, vocês não viram tal coisa, ou então, comigo não é assim que acontece. Então, sabe aquela pessoa que meio que joga um balde de água fria? Põe água no chope, né? Exatamente. O tipo 4, ele traz uma visão de mundo onde ele se sente, de alguma forma, diminuído em relação ao mundo. Tá. Então, isso faz com que ele sempre fique buscando o quê? Mais. Uhum. Então, eles acabam se tornando o que a gente fala meio no popular, um saco sem fundo, né? Nunca tá bom, nunca é suficiente. É uma busca infinita, Infinita, né? De quê? De reconhecimento. Só que quando que ele sente esse reconhecimento? Porque são emocionais, então é no sentimento. Como que ele sente esse reconhecimento? Quando ele é tratado de uma forma diferente, quando ele é tratado de uma forma especial, quando as pessoas conseguem ver que com ele tudo parece que é diferente do que de todo mundo. Quando essa melancolia dele é vista sem julgamento. Aí ele sente que ele está sendo reconhecido, entendeu? Porque ele realmente se sente diferente das outras pessoas. Tanto que no mundo artístico tem muito 4. Sim. São pessoas extremamente sensíveis e extremamente criativas, tá bom? Tá. Aí a gente vai para os mentais, que são o 5, o 6 e o 7. Então, lá em cima eles querem controle, aqui eles querem reconhecimento, os mentais querem segurança. Então, como que eles buscam essa segurança? Através de elaborações mentais. Aqui moram os ansiosos, tá? Aqui Os ansiosos são personalidade... Então, mas são o quê? 5, 6 ou 7? Os 3 são mentais. Os 3. O 5 é o mais mental de todos. É aquela pessoa que carrega com ela o arquétipo do analista. É aquela pessoa mais fechada, mais reservada, poucas palavras. É aquela pessoa que na escola a gente chamava de nerd. Sabe? Aquelas pessoas muito estudiosas, muito inteligentes. Pessoas que não falam tudo que sabem. E quando abrem a boca, a gente fica até... Surpreende. Eles surpreendem. São os 5. E eles buscam segurança através do quê? Do conhecimento. Tá. O conhecimento para eles traz para eles uma segurança, tá? Então, eles se afundam aonde? Em estudos, análises e por aí vai. O 6, ele traz com ele o arquétipo do precavido. Então, são pessoas que buscam segurança de que forma? Se precavendo. Então, eu costumo chamar um 6, eles são os agentes do FBI. São aquelas pessoas que ficam sempre investigando o que pode acontecer. Então, sabe aquela premissa, eu confio em você até que você me prove ao contrário? O 6 é diferente. O 6, eu não confio em você. Me prove que eu devo ter confiança. Exatamente. Então, eles são pessoas muito desconfiadas, pessoas muito preocupadas, pessoas que antecipam problemas. Mas não no sentido melancólico, pessimista do 4, mas sim no sentido de quê? De proteger, de ter a precaução. Então, é aquela pessoa que vai levar 2 guarda-chuva. O 6, tá. É aquela pessoa que vai verificar o pneu do carro 10 vezes antes de sair de viagem. É aquela pessoa que faz seguro do dente, seguro do nariz, seguro da casa, seguro do carro, seguro de tudo, porque vai que dá um problema. Então, são essas pessoas muito preocupadas com o que pode acontecer. Tá. E o 7 é o mental mais disperso. São aquelas pessoas que buscam segurança através da liberdade. E aí parece incongruente. Como que segurança e liberdade parecem coisas antagônicas? Mas para um tipo 7, não. O tipo 7, ele se sente seguro quando ele tem liberdade de fazer, de ir, de escolher, de ter, de não ter. Quando você cerceia um tipo 7 de alguma coisa, ele se sente inseguro e ele vai querer se afastar dessa situação.
E aí ele trabalha com um sistema que a gente chama de escapismo. Mas são pessoas extremamente comunicadoras, divertidas, expansivas, curiosas, elas gostam de experimentar, de viajar, conversam sobre tudo, intelectualmente são muito sagazes, são pessoas muito expansivas mentalmente e muito buscando essa liberdade, esse prazer de viver a vida. Que é assim que eles se sentem seguros. Então, assim, navegando aí rapidamente. Não, foi muito bom. Agora eu pergunto para você o seguinte: como é que faz para a pessoa identificar? Porque você fala coisa aí, eu estava aqui me avaliando e eu tenho certeza que você também estava aí se avaliando. Você não sentiu alguns pontos em comum em várias coisas? Então, assim, a pessoa vai fazer o enneagrama, como é que ela tem certeza Vamos lá. ali? Lembra que eu falei que cada um deles tem uma motivação única? Então, quando a gente... Tudo isso que eu falei foi sobre padrões. Tá. Padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. E isso gera confusão justamente porque todo mundo tem um pouquinho de todos. Tá, O que é único? A motivação. Então, agora eu vou falar a motivação de cada um deles. tá. Então, quando você olhar para o que você está fazendo, tipo, eu falei alguma coisa aqui que fala assim, não, eu faço isso. Você vai se perguntar, por que eu faço isso? E aí eu vou dizer, o tipo 1, ele é correto, ele é sistemático, é certo ou errado, porque ele quer ser visto como uma pessoa correta. Ok, Essa é a motivação dele. Tudo bem? ok. Ele não quer ser produtivo, não quer ser nada disso. Ele quer ser visto como uma pessoa correta. O tipo 2, ele é ajudador, solícito, porque ele quer ser querido, ele quer ser escolhido, ele quer ser estimado. Tudo bem? Ok. O tipo 3, ele é produtivo, ele vai atrás dos resultados porque ele quer ser valorizado. Tudo bem? Ele quer aplausos, né? Ele quer aplausos. Quer ribaltas. É. O 4, ele é todo melancólico, todo diferentão de todo mundo, às vezes o do contra, porque ele quer ser diferente. Ele busca isso, ele quer ser diferente. É original, seria? Seria o original. Tá. É a busca inconsciente dele. O 5, ele quer ser sábio. Ele quer ser mais inteligente do que todo mundo. O 6, ele quer se sentir orientado. Tá. Então, a razão do 6 ser precavido é porque ele busca se orientar. Ele quer saber aonde que isso vai dar. O 7 busca prazer. É o mais fácil, é o 7. Busca prazer. O 8 busca poder e o 9 busca paz. Então, você tem que se perguntar, vamos lá. Quando eu pego um comportamento qualquer aí de uma pessoa para eu te dizer como que a pessoa vai avaliar a motivação. Pode falar, qualquer comportamento aí. Com comportamento, uma pessoa que quer tudo organizado, vai. Muito bem. Você quer tudo isso organizado porque você quer que todo mundo olhe para sua organização e fala, nossa, como você é organizado? Ou porque isso vai te trazer mais rapidez nas coisas que você precisa fazer e você vai ter os resultados mais rápido? Então, mas e se a pessoa gosta do organizado por uma questão de ordem? Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com as coisas... Muito não, bem. não tem a ver com o que acham, dane-se o que acham. Mas, por exemplo, eu estou aqui, né? Então, eu gosto de trabalhar com a mesa limpa, as coisas que sejam essencialmente indispensáveis, que estejam ao alcance. É praticidade Ótimo, e organização. Parou. Pause. O que essa praticidade te traz? Que ela me traz? Bom, praticidade traz resultado, traz agilidade, traz tempo. Bonito, professor. Né? Tipo 3 do Enneagrama. Que legal, né? Entendeu? E voltando ali no desenho, você falou que a pessoa tatua isso, então ela está chamando para si essas 3 leis fundamentais. Gilberto, você estava certo. Ah, Aí eu viu? peguei... Gilberto. Então, e a pessoa pode, por exemplo, pegar essa mandala e colocar num papel e levar nos documentos, por exemplo? Pode. É a mesma coisa? Vamos lá. O que normalmente a gente utiliza a mandala, quando nós vamos fazer dentro do processo do Enneagrama, tem um momento que a gente vai utilizar a mandala, tá? Como processos de autoconhecimento, você vai usar a mandala. Então, por exemplo, você tem a mandala na parede da sua casa, na tela do seu computador, na mesa de trabalho, onde seja, qualquer lugar. Ela vai trazer para você essa simbologia que eu te falei, tudo bem? Então, tem aí por trás toda aquela geometria sagrada e é uma simbologia muito poderosa. No entanto, dentro do processo terapêutico que o Enneagrama propõe, a mandala do Enneagrama, a gente costuma usar ela no chão.
como um tapete realmente. E é onde a gente faz todos os processos de liberações de blocos emocionais que estão presos no nosso corpo. Tá. Então, a gente usa a energia da mandala dentro desse campo energético que está sendo contido por esse círculo, potencializado por esse triângulo e expandido em espiral por essa hexade. Então, imagine que essa mandala, quando você coloca ela no chão, ela deixa de ser uma figura estática e ela se torna um campo de energia em movimento. Tipo um turbilhão. Um turbilhão. E aí você trabalha ali com as pessoas, ali dentro desse campo energético, para liberações de blocos emocionais que muitas vezes estão presos no nosso corpo. O que isso significa na prática? Muitas vezes as pessoas, elas fazem ressignificação de crença, elas têm a compreensão de como que acontecem as coisas na vida dela, mas quando elas vão entrar para a ação de fazer alguma coisa diferente, elas se sentem travadas. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Eu não sei o que acontece, eu me sinto travado. Essa mandala libera essa trava, porque são blocos de energia que a gente tem no nosso corpo, vindo de traumas, de problemas que a gente teve na nossa infância. Tá, mas a pessoa que te procura lá no seu ambiente, você tem a mandala no chão para a pessoa ficar em cima, então? Tem. Nos meus cursos eu tenho uma mandala de 3 metros por 3 metros. Olha que legal, hein? Porque eu trabalho com grupos, né? Geralmente eu não faço individual. Eu trabalho com grupos, então eu faço imersões, onde eu coloco no máximo 20 pessoas, as minhas imersões, e todo mundo passa na mandala. Isso não é esoterismo, isso é física quântica, isso é ciência. Uma boa oportunidade para quando a pessoa duvidar de você, se você fizer isso, é mandá-la, né? Para mim, a maneira, o resultado mais rápido de mandá-la é você mandá-la. Por falar No entanto, para passar por um processo desse, precisa ter feito toda a enneagramação. Precisa saber o seu tipo, precisa estar ali já ter feito o básico, vamos dizer assim, né? Eu vou pedir um teste para você, uma gentileza. Eu vou colocar aqui algumas personalidades para você avaliar. Antes disso, porém, já que a gente está falando de bem-estar, eu quero dizer para você, remeter você a você mesmo. Como é que você faz isso? Eu tenho um curso que eu estou dando aqui, a minha amiga Cristina Cairo, ela tem um curso de linguagem do corpo que é maravilhoso. Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Não vou falar, que todo mundo fala, aponta o celular aí no QR Code. Como é que vai apontar o celular? Você está usando o celular para me assistir, Cáspita? Como é que você vai apontar? Né? Mas é o seguinte, tudo que você está vendo aqui embaixo, você vai lá depois na descrição, tem o link do curso. E o que é legal? Devido a tanta gente que pede aqui, tanta gente que se empolgou e que agradece até pelo curso que eu já indiquei, ela concedeu um desconto especial para você que é meu seguidor, minhas seguidoras. Vai lá na descrição, tem o link, tem o cupom de desconto, agora é você, tá bom? Então é legal demais, gente, porque você vai descobrir os formatos do seu corpo, o que você traz da vida anterior, como é que você pode aplicar nessa vida, o que ele implica nessa vida, formato do teu rosto, do teu quadril. É fantástico, muda a sua vida, tá legal? Linguagem do Corpo com a Cristina Cairo, o link tá lá, esperando você na descrição depois, não vai me sair daí agora. Eu volto aqui com a minha querida amiga, a Cecília Correia. Não, eu vou pedir para a produção colocar aí agora as fotos, tá bom, produção? Aquelas imagens. Eu quero começar aqui, para não dizer que eu polarizei os dois, vai. Coloca Ana Maria Braga primeiro, vai lá, isso, vai lá. O que você diz da Ana Maria Braga? Ana Maria Braga é uma tipo 2. Pode pôr em primeiro plano, Ana Maria, por favor. É uma tipo 2 do Enneagrama, que carrega com ela aquele arquétipo da colaboradora, da ajudadora, de uma pessoa muito generosa. E ela traz esse traço de personalidade muito forte dentro da atuação dela na televisão, que você percebe ali no programa dela o quanto que ela acolhe. Ela tem aquela coisa de acolher as pessoas e de ser, assim, ela cria uma intimidade com as pessoas. Isso é um traço muito forte de todo tipo 2. Então, o tipo 2, você vê, eu sou uma tipo 2. Quando eu cheguei, qual foi a primeira coisa que eu fiz com você? Te abraçar, te beijar, fazer você, né? Encheu de presente, trouxe o tipo 2, ele é assim, ele é pegajoso, ele conversa pegando, sabe? Essas coisas assim. Ele gosta de contato físico, ele quer saber da sua vida. Então, ele é aquela pessoa que
que é grudenta, tá? Ele é grudento. Deu uma sapatada, hein? Sapatada. E a Ana Maria Braga, o que ela tem uma característica interessante é que, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa intimista, generosa, acolhedora, você vê, ela trabalhava com comida, ela dava espaço para as pessoas falarem a respeito da vida delas. Você vê que ela não tinha uma necessidade de querer se sobressair, né? Ela sempre deixava o convidado dela muito à vontade. O tipo 2, ele tem isso. Ele faz as pessoas se sentirem em casa. Então, ela deixava o outro brilhar. Isso é muito do 2. O 2, ele sabe se colocar Então, no mas lugar. você falou que eu sou um 3 e eu tenho isso. Mas você tem, o 3 está do lado do 2, você tem a asa 2. Ah, bom, porque eu... Dentro do estudo do Enneagrama, além das flechas, a gente tem as asas. No meu meio, né? Pode voltar aqui para o estúdio de produção. O meu meio é muito comum as pessoas terem medo de dar oportunidade para os outros, né? Eu nunca me incomodei com isso, porque eu acho que existe a diferença. É que nem na astronomia, você tem os astros luminosos e os iluminados. Né? Os iluminados precisam da luz alheia, os luminosos não precisam disso. Então, assim, sabe, dividir a luz é multiplicar a luz ao seu redor, né? Então, eu não tenho esse apego. Isso vem da assim, sua asa 2. Você tem uma asa muito mais forte no 2 do que no 4, porque você tem as duas asas. Você também tem um pouquinho de reclamão, que deve ser uma asinha 4 menor, entendeu? Mas a sua asa maior, com certeza, é a 2. Mas eu vou mandar cortar essa asa aí. Agora vamos ver o meu amigo querido. Mas deixa eu só complementar uma coisa. Complementa, fala. Lembra que eu falei do 2, quando uma coisa não acontece do jeito que ele quer, que ele corre lá pro 8? A Ana tem esse perfilzão. Tem? Ela, às vezes, ela dá uns coição assim, bem dados. Não vou no seu programa mais, viu, Ana? Que vem da flecha 8 dela. Tá vendo? Não bem... quero tomar flechada da Ana, não. Então vamos pro meu amigo querido, Danilo Gentili. Vai lá, Danilo, que você vai levar a Cecília Corrêa no seu programa para falar isso de você. O Danilo Gentili traz os tipos 7 do Enneagrama. 7. Aquela pessoa expansiva, comunicativa, com uma mente muito ligada a muitas ideias ao mesmo tempo. Isso traz para um tipo 7 uma grande capacidade de se comunicar e de conectar pontos, tá? Lembrando que isso é um mecanismo dele ter prazer naquilo que ele está fazendo e um mecanismo de fugir do que não traz prazer. O Danilo, ele tem uma entrevista que uma vez eu assisti dele, que eu achei muito interessante, que perguntaram para ele assim, Danilo, por que você nunca casou? Aí ele falou assim, eu sei que se eu casar, eu vou dar problema. Eu vou trair, vai ter um problema. Então, isso traz muito sobre o traço da personalidade dele, que o tipo 7, ele não gosta de se sentir cerceado. É de nada, mas é nada mesmo. Então, o simples fato dele entender que se ele casar, ele não vai poder mais ter a vida que ele tem, já faz com que ele não queira aquilo. E isso, para ele, é uma sensação de liberdade de escolha. Então, eu escolho hoje não assumir esse compromisso, porque eu quero manter o quê? A minha liberdade. E dentro ali do programa dele, a gente vê o quanto que ele tem, né? Esse estilo muito despojado, né? Isso é muito característico do tipo 7 também. Eu vou perguntar mais duas pessoas, né? Que uns amam, outros odeiam. E eu me abstenho de opinião. Antes, espera um pouquinho. Antes eu quero saber o seguinte. Você tem livros ou não? Eu tenho 2 livros digitais que estão, inclusive, sendo vendidos lá no meu perfil do Instagram, da escola. E tem um livro que vai ser lançado agora no final de março. Os 2 livros digitais, qual é o nome? Produção, eu não lembro se eu mandei a imagem do livro dela. Um deles é o Enneagrama no seu dia a dia, no qual eu ensino como que você traça uma rotina de acordo com o seu traço de personalidade. Para você sair daqueles gurus que falam que você tem que acordar às 6 da manhã, meditar, ler, fazer atividade física, e às vezes a sua personalidade não tem ressonância com nada disso. Então, é como que você cria uma rotina produtiva através do seu traço de personalidade. E o outro é o Enneagrama integrativo, que é onde eu falo sobre essa fusão do Enneagrama com outras ferramentas de autoconhecimento. E onde a pessoa acha isso daí para comprar? No link da bio do meu Instagram, do Instagram da escola. Então, vamos falar do seu Instagram? Vamos. Então, vamos lá. É o... eb.enneagrama, Escola Brasileira, né? eb.enneagrama. Então eu tinha anotado um outro, eu peço desculpa aí para a produção, tinha anotado o Eu Cecília Corrêa, né? E esse é o que vai sair agora, final de março. Esse livro aí, pode pôr em primeiro plano aí, produção, por gentileza.
Isso aí vai sair agora no final de março. Esse vai ser físico. Esse vai ser vendido de forma física. Enneagrama, o despertar Da sua verdade espiritual. Que legal. Esse é o Enneagrama além das personalidades. Então, nesse livro, eu não fico presa somente na parte do mapeamento da personalidade. Eu trago toda essa vertente energética e espiritual do Enneagrama nesse livro. Então, e você dá curso, você dá esse tipo de acompanhamento, você dá curso também, né? No link da bio, inclusive, eu coloquei lá. A gente tá com uma promoção agora no mês de pré-carnaval, vai ficar durante o carnaval e até o final de fevereiro. A minha formação Master em Enneagrama, que vai do básico até o avançado, tá com 70% de desconto. Que maravilha. Olha aí, galera, aproveitar 70% de desconto aí nesse curso aí da Cecília Corrêa de Enneagrama, que já estou encantado aqui, né? E o seu WhatsApp podemos deixar aqui? Pode, com certeza. É o 12981337612, tá bom, gente? Anote aí o WhatsApp dela, 12981337612. Agora eu volto aqui, vamos continuar com a análise. Olha que coisa fascinante. Agora vamos lá, hein? Polêmica. Pode pôr primeiro. Companheiro, pode pôr o Lula, pode pôr aí. Nunca antes na história desse país eu fui analisado publicamente por uma técnica em Enneagrama. Vamos lá. O Lula, ele traz o traço de personalidade 6 contrafóbico. Vamos falar sobre isso. Tá. Lembra que eu falei que o 6 é aquela pessoa precavida, desconfiada, que toda preocupada com o que pode acontecer. Lá dentro do tipo 6, a gente tem um subtipo que se chama contrafóbico. Tá. O que quer dizer isso? Ele é o contrário daquilo tudo que eu expliquei do 6, mas a motivação dele continua sendo a mesma. Tá. Então, o que acontece com o 6 contrafóbico? Ele luta contra o medo dele. Ele não gosta de demonstrar para as pessoas... Ele não assume, né? Que ele tem medo, que ele é inseguro, tá? E com isso, ele cria o quê? Lealdades. Ele é uma pessoa muito leal ao seu grupo. Então, a gente vê isso muito forte no Lula. E usa como escudo o grupo. Usa isso como escudo para se proteger. Então, a grande característica do 6 contrafóbico é justamente essa. Ele não luta sozinho, tá? Ele não é o defensor dos frascos e comprimidos, mas ele transgride um pouco as questões, mas ele nunca vai estar sozinho. Tá. Você vê que ele vai estar sempre com uma lealdade e ele vai criando esses laços. Uma outra grande característica do 6 contrafóbico é aquela visão. Pode pôr mais um pouquinho em primeiro plano, por gentileza. Somos nós contra os outros, né? Então, ele tem uma visão onde a segregação não existe todos nós. Nós contra eles, né? É aquela visão, aqui somos nós e lá são eles. E é nessa visão dicotômica que eu falo, né? Aqui são os amigos, lá são os inimigos, que ele acaba traçando as suas estratégias de quê? De proteção. E aí a proteção acaba sendo o quê para um 6 contrafóbico? O ataque. Então, antes que me ataquem, eu ataco primeiro. E o 6, ele tem duas vertentes. Quando ele está muito identificado com as necessidades do ego, o 6 contrafóbico, ele se torna uma pessoa muito vaidosa, muito presa na sua autoimagem. Ele está muito preocupado, lembra que a preocupação está sempre presente, né? Em ter essa visibilidade legal. Ele quer ser visto pelas pessoas como uma pessoa leal, que protege, que defende, eu tô fazendo isso a favor de vocês, sabe aquelas coisas assim? Sim. Mas na verdade é para ele mesmo. No frigir dos ovos, o 6, ele tá protegendo ele mesmo. Entendi. Tá? E ele também, quando ele tá no seu lado, vamos dizer assim, mais luz, né? Onde que ele vai estar no seu lado mais luz, mais humano, menos preso nas necessidades do ego, é quando ele é o Lulinha. Paz e amor. Lulinha, paz e amor não tem mais. Quando ele se torna... Já falei que a próxima disputa vai ser uma guerra. O Lulinha, paz e amor vem realmente desse lado que faz parte da essência dele,
que é esse lado realmente mais humano, é onde ele consegue se desidentificar, né, daqueles desejos mais egóicos de estar no comando e de se proteger e dessas lealdades, e quando de fato ele começa a olhar para essa parte mais humana, a necessidade do outro, de se colocar a serviço. Isso faz parte da essência dele. Tá. Óbvio que dentro da política, né, tem várias coisas acontecendo, então nem sempre nosso tempo está correndo e eu não quero perder a chance de você estar aqui. Bom, agora é minha vez, ok? Coloca eu aí. Ah, eu sabia. Não podia aí faltar, né? Pode analisar, mas dentro das 4 linhas, ok? Falou de um, tem que falar do outro, né? Senão o pessoal briga. Aqui a gente tem um clássico tipo 8 do Enneagrama. Ah, é? É, o poderoso, né? O poderoso. Então, o tipo 8 do Enneagrama, lembra que eu falei? Ele gosta de estar no comando e esse sim é o defensor dos frascos e comprimidos, tá bom? Esse daí, ele se coloca num lugar... Pode colocar mais um pouquinho em primeiro plano. Ele se coloca num lugar de defensor da justiça. Ele tem uma visão do que é justo, do que pode, do que não pode, mas no sentido de proteger as outras pessoas. Tá. E ele acha que ele é esse grande protetor realmente, tá? Ele se coloca nesse lugar e é onde ele se sente forte, tá bom? E ele se torna imbatível. O tipo 8 do Enneagrama, e isso traz muito característica do Bolsonaro. Imagine que você tem o tipo 8, ele anda com uma régua nos olhos. E nessa régua tá assim, ó, ou eu te respeito, ou eu cuido de você. Se eu não te respeito e nem cuido de você, eu te expurgo. Tá. Entendeu? Se eu não te respeito, não cuido, então você não faz parte do meu métier. Tá. Então, nisso, ele se torna aquele cavalão. Sabe aquela pessoa que meio que... Ele não é muito adepto a formalidades, ele não é uma meio pessoa... sem limite, né? Meio sem limite, meio boca dura. Destabanado. Porque, pra ele... Cara, é irrelevante. Se eu não te respeito e eu não tô cuidando de você, você não é ninguém pra mim. Então, se você se incomodou, o problema é seu, entendeu? Eu vou aproveitar esse gancho que você falou de se cuidar. A produção pode voltar aqui pro estúdio, porque agora eu quero dar um conselho para quem está nos assistindo aí. Não é um conselho, é uma indicação, tá? Inclusive para você, Cecília. Tem um parceiro nosso aqui que eu arrastei, eu trouxe para cá, que é o Delta Mais Saúde, porque eu adoro atendimento humanizado, né? Hoje você vai tem médico que olha até no Google. É um negócio estúpido, absurdo, né? Você vai lá, você fala o que você está sentindo, o cara consulta um protocolo. E não é assim, a vida não é assim, né? O WhatsApp, essa tecnologia toda, esse mundo mobile, o mundo digital, o mundo de inteligência artificial está afastando as pessoas, não é das outras pessoas, de si mesmo. Então eu vi uma coisa tão legal nessa Delta Mais Saúde, que eles têm um atendimento, a partir do momento que você vai fazer qualquer coleta de exame laboratorial, eles se preocupam com você. Então parece que você está se consultando com amigos, né? É uma coisa muito legal. Coletam materiais de sangue, outros materiais de análise na sua casa, agilizam as coisas para você, vê como é que você pode fazer. Você pode até fazer um plano que tem lá, que você faz um pacotão que você tem direito a um check-up de exames laboratoriais, preço popular, né? É maravilhoso. Então eu queria sugerir para vocês a Delta Mais Saúde, tá? Sigam aí, @Delta Mais Saúde, como vocês estão vendo aqui, ó, embaixo de mim, tá bom? O telefone está à disposição de vocês também, os contatos. Um é o telefone fixo, o outro é o Zap, tá bom? Muito obrigado à família do Dr. Fernando, que me concede essa indicação aqui para os meus convidados. Nossa, nosso tempo está estourando, deixa eu me adiantar, vou te perguntar o seguinte. Antes das pessoas fazerem o Enneagrama com você, existe algum ponto em comum com essas pessoas que não passaram pelo processo? Qual é esse ponto? Vamos lá. O que geralmente as pessoas que chegam até mim e que acabam entrando dentro do universo do Enneagrama, a reclamação mais recorrente que tem é: eu não aguento mais continuar vivendo as mesmas situações ou tendo os mesmos problemas. Então, qual que é o ponto em comum de todas as pessoas que acabam entrando depois no universo do Enneagrama? É um desejo muito forte de promover uma mudança na vida delas, que elas já tentaram de diversas maneiras e não conseguiram. Porque aquilo ali já não está trazendo mais resultado para elas. Tá. E agora eu vou dar um passo para trás para entender de onde que isso vem.
Lembra que eu falei que a nossa personalidade, ela se forma na nossa infância? Só que essa personalidade, ela não é a vilã da história. O ego não é o vilão da história. Tudo isso foi pra gente se proteger de coisas que aconteceram conosco, de faltas, de dores, de medos que nós sentimos na infância. E isso ajudou a gente demais a conquistar coisas na nossa vida. Tá. Só que chega um determinado... A gente chega num platô. Chega um determinado momento da vida que essa personalidade, esses padrões, eles não ajudam mais. Eles começam a quê? A atrapalhar. Então, coisas que você sempre fez e deu certo, de repente para de dar certo e começa a se tornar um problema. Tá. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que a gente falou do 8, que é uma pessoa mandona. Esse perfil mandão ajudou essa pessoa a conquistar muitas coisas na vida dela. Só que vai chegar um determinado momento da vida dela em que ela ser mandona demais vai começar a atrapalhar. Tá bom. E é nesse momento. Então, quando você percebe que coisas que você sempre fez, que te ajudavam a conquistar coisas, e de repente não está te ajudando mais, é o ponto em comum onde as pessoas geralmente acabam entrando no universo do Enneagrama, porque elas vão não só descobrir por que não está ajudando mais, como elas vão conseguir mudar esse padrão. Cecília, agora eu te pergunto assim, pessoas que, atenção, isso é muito comum, né? Pessoas que não assumem o jeito de ser. Não, pera, eu não sou assim, tal. Não, você está enganado. Isso é uma fuga ou é uma resistência à mudança que ela precisa? No Enneagrama isso tem nome. Chama-se mecanismo de defesa. Tá? Todos os 9 tipos, cada um tem o seu mecanismo de defesa. O que acontece? O ego, ele não quer ser revelado. Ele não quer que você descubra como ele opera dentro de você. Imagine que o ego, ele é o grande comandante e a máquina que ele opera é a personalidade. Tudo bem? Pra gente separar ego de personalidade, embora eles estejam juntos. Então, o que acontece? Ele não quer ser revelado. Então, vai acontecer situações do tipo assim, eu não me vi em nenhum tipo. Isso não dá certo comigo. Ou então, eu não sou esse tipo. Então, a pessoa às vezes vai lá, percebe que a motivação dela, um exemplo, percebe que você gosta das coisas organizadas, não porque você quer que chegue para você, nossa, como você é organizado. As coisas organizadas te tornam mais produtivo. Tá. Você gasta menos tempo buscando as coisas e te torna mais produtivo. Aí vamos supor, eu chego para você e falo que você é um tipo 3 Enneagrama. Você fala assim, não, mas eu não quero aplausos, eu não sou vaidoso desse jeito, eu não tenho essa... Isso já é o seu mecanismo de defesa agindo, é o seu ego já entrando num processo de quê? De resistência e negação. Isso acontece com todo mundo, tá? É normal, é normal. Tem alguns tipos de personalidade que eles aceitam com mais facilidade, tudo bem? É normal. Tem alguns que o mecanismo de defesa deles é menos rígido. Então, eles conseguem aceitar com mais facilidade. Mas, de via de regra, é normal, num primeiro contato com o Enneagrama, gerar um pouquinho de dificuldade de aceitar o traço da personalidade, sim. Tá, agora, e se a pessoa faz o Enneagrama e continua com o mesmo comportamento? E aí? Tem alguma consequência? Agora, a gente tem que acelerar, porque eu falo que eu vou falar o que eu falo para meus alunos. A partir do momento, antes de você fazer Enneagrama, você era inocente. Tá. Você não sabia o que estava acontecendo com você. Tá. A partir do momento que você sabe, você se torna responsável. Então, a pessoa que cria resistência extra do que já é própria do ego para promover as mudanças na sua vida, é pelo simples fato dela não estar querendo assumir as responsabilidades das mudanças que ela sabe que ela precisa fazer. E o contrário? A pessoa vai lá e faz o Enneagrama e fala, nossa, é assim que eu sou e é assim que eu me comporto. E aí? Aí para ela o processo fica muito mais fluido, né? Fica muito mais fácil para ela promover primeiro as melhoras, depois as mudanças e depois as transformações na vida dela. Olha, para encerrar, pergunto para você, que tipos, atenção aí, ó, a que tipos de profissionais, se é que tem isso, especificamente você recomenda fazer o estudo do Enneagrama? Todos. De mamana caducando. Assim, o meu professor de Enneagrama, que já morreu, ele falava, o Enneagrama tinha que ser ensinado nas escolas.
Porque todas as pessoas deveriam passar por... Não é porque eu ensino Enneagrama, mas Não, é não é porque... questão nem de profissão, é Não, cada pessoa, né? É por causa da questão de tomada de consciência de si mesmo que o Enneagrama traz. E todos aqueles benefícios que eu disse em relação a você mesmo, em você com as suas relações e você com o seu servir no mundo. Tá. Então, assim, não tem, é indicado para A ou B. É indicado para qualquer pessoa. Tá bom. Qualquer pessoa. Bom, então já que você falou em tomada, a sua próxima tomada de chá, café ou qualquer coisa, vai ser na caneca exclusiva dos convidados. Aqui, ó, do Agora é Você Podcast. Ai, que lindo. Só os convidados e as convidadas ganham. Vai ser uma briga você e a Vitória lá, hein? E ela só tem uma alça, tá? Não dá pra vocês dividirem, tá bom? Então é o seguinte, tá aqui pra você. Muito obrigada. Em meu nome, de todos os profissionais da equipe do Estúdio Rocha aqui, Lindo, tá bom? lindo. E quero agradecer aqui, você que quiser uma caneca com a sua, aí personalizada, né? Com a sua insígnia da empresa, ou com a sua imagem para dar de presente, ou você quiser fazer uma caneca de presente, boné, camiseta, procura Crisartes, @Crisartes, _ Crisbassi, com 2 letras B, 2 letras C, para nenhuma dúvida tá aqui o caractere para você, viu? Rimou. Olha, eu ficaria com vocês aqui um tempão, mas eu já estourei um tempão do meu tempo, eu não posso mais. Mas também eu não posso mais esquecer tudo que eu aprendi aqui, nem você. Assiste de novo, volta lá no começo, recomenda, curte, compartilha, que é um estudo fantástico. E não deixa de visitar o Instagram dela, por favor, pelo amor, para você se esclarecer melhor, fazer seu curso. Repete o Instagram. eb.enneagrama. EB de Escola Brasileira, tá? eb.enneagrama. Só recapitulando. A formação Master, que eu falei que tá com 70% de desconto, são 40 horas de aula. Tá por R$ 179,90. Tá muito barato. Ó, tá aqui embaixo no rodapé, galerinha. Não esquece, ó, você aí, anota aí. Pô. Até o final do mês de fevereiro. Depois não tem mais. Aí volta no valor original. Então tá bom. Ó, eu tenho certeza que quando você vê isso daqui, você vai falar, já perdi o desconto. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muito obrigado, então. E aquele outro Instagram, @Cecília Correia. Aquele é o meu pessoal. Aquele tá. é o meu pessoal, que é onde eu falo sobre reinvenção pessoal profissional, mas aí tem que ser um outro podcast. Não, mas você vai voltar aqui, com certeza. Pra falar sobre isso. E você também vai voltar aqui, hein? Pelo amor, hein? Bom, a gente se vê na próxima quarta, no mesmo horário de sempre, tá bom? Mas você pode navegar. Toda vez que você passar contente pelo meu podcast, eu vou receber essa sua gratidão, essa sua energia positiva que eu estou recebendo agora, tá? Eu, a Cecília, todos os meus convidados. Então, muito obrigado a você. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Cecília. Você é fantástica. Obrigada. Tá bom? E até o próximo episódio. Um beijo para você. Tchau.